2 Samuel, capítulo 21, verso 10, diz assim: E levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava-se dele e dançava-se. Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E Samuel ele foi e ungiu Davi como rei sobre Israel. Só que na verdade, Davi ele foi ungido como rei sobre Israel. Algumas pessoas acreditam que 12 anos antes de assumir o trono. Ou seja, Deus ele faz uma promessa. O profeta ele vem e unge, mas as coisas levam tempo. 12 anos antes de Davi assumir o trono, ele já tinha sido ungido rei, mas ainda haveriam grandes coisas para acontecer. Hoje em dia nós temos um jeito fácil de publicar as coisas, de tornar a nossa imagem visível. Naquela época não era fácil, e Davi era apenas um pastorzinho de ovelha no meio do mato. Era alguém que ninguém percebia, que ninguém conhecia. Então Deus ele tem uma estratégia e um plano, que muitas das vezes é o que mais nós questionamos. Ele precisava promover Davi de algum jeito, ele precisava fazer com que Davi fosse conhecido. Então num determinado dia, Deus ele coloca no coração de Jessé, pai de Davi, para que mandasse Davi ir entregar comida aos seus irmãos. E num determinado dia que Davi chega diante dos seus irmãos, ele vê um gigante desafiando todo o exército de Israel, inclusive os seus irmãos. Davi não consegue se conter com aquilo. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus Todo-Poderoso e o seu exército? Quem é esse gigante que quer destruir o exército do Deus vivo? O gigante chega diante de Davi, ri de Davi, despreza Davi, porque Davi era pequeno, bonito, ruivo, de bela aparência, não um guerreiro. Muitas das vezes Deus ele tem algo para fazer na nossa vida, Deus ele tem algo para fazer na nossa história, mas existem coisas que vão acontecer para que nós possamos alcançar. Talvez você diga: por que tantas dificuldades na minha vida? Por que tantas batalhas? Por que tantas coisas que eu não consegui alcançar? Davi, ele foi chamado para ser rei, ele foi ungido rei, mas existiam grandes provações e tentações para que ele pudesse alcançar o trono. Agora Davi está diante de um gigante, o gigante que o promoveria. Ou seja, muitas das vezes você fica tentando entender as provações, as dificuldades, as lutas que você passa. São essas lutas, são esses gigantes, são essas dificuldades que vão te levar a um outro nível. São essas dificuldades que vão te fazer crescer. São as provas que fazem com que você passe de ano na escola. São as provas que fazem com que você passe de nível diante do que Deus tem para você. Aleluia! Davi enfrenta um gigante, mas ele não vai sozinho, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu concluo com isso? Que muitas das vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós queremos guerrear do nosso jeito, nós queremos guerrear da maneira com que achamos correto. Mas quando nós falamos: não, Deus, qual é a tua vontade nisso? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Será que essa é a decisão que eu devo tomar? Será que esse é o caminho que eu devo fazer? Será que é esse o emprego que eu devo pegar? Será que é esse o namorado que eu devo ter? Será que é essa a escola que eu devo estudar? Deus, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito?
esse é um gigante diante de mim. Deus, não me deixe ir sozinho. Deus, esteja ao meu lado para que eu possa vencer. Quando nós colocamos Deus à frente, quando nós colocamos Deus conosco na batalha, nós iremos sempre vencer. O mais engraçado é que Davi ele vai num pequeno riacho, pega 5 pedras. E eu sempre me perguntei por que Davi pegou 5 pedras. Será que Davi tinha algo profético com 5? Será que Davi estava pensando, se eu errar uma eu tenho mais 4? E eu descobri algo muito interessante. O gigante Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Depois em 2 Samuel, no capítulo 20, a partir do verso 15 em diante, vai contar que Davi e seus guerreiros, eles vão desafiar outros gigantes. E esses gigantes eram irmãos de Golias. Davi pega 5 pedras, porque ele vai para diante de um gigante, mas já pensando, ele tem mais 4 irmãos. Eu vou derrubar todos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma fé tamanha que ele sabia que um gigante ele derrubaria, 2 gigantes ele derrubaria. Não importa as provações, não importa as dificuldades, não importa o que aconteça. Se você tem fé em Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, nada vai te colocar medo. Enquanto o exército inteiro estava amedrontado por conta de um gigante, Davi falou, eu vou pegar 5 pedras, porque se vier 1, 2, 3, 4, ou se vier os 5, eu vou derrubar os 5. Porque Davi acreditava em quem ele era. Davi acreditava no Deus Todo-Poderoso que ia junto dele. Vitória, ele alcançou. Sucesso, vitória é o que nós sempre queremos. Davi agora se torna parte do exército de Israel, do exército de Saul. É treinado como um guerreiro. Davi ele começa a ganhar e a lutar e a ir para a guerra, voltar da guerra. E por muitas e muitas das vezes, Davi volta vitorioso. Até que chega um dado momento em que as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. E aquilo começou a ser exaltado, Davi começou a crescer, as coisas começaram a acontecer. Sabe o que acontece? Muitas das vezes quando as coisas acontecem na sua vida, quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas começam a aparecer, acontece inveja, acontece desordem, as pessoas tentam te derrubar. E não foi diferente na vida de Davi. Na hora que Davi estava crescendo, sabendo que ele era o ungido, o escolhido do Senhor para um dia assumir o trono, o rei Saul se enfurece. O rei Saul fala, esse garoto vai tomar o meu trono. A inveja cresce dentro de Saul de tal forma que ele pensa, eu vou matar Davi. E quantas das vezes não tentaram matar os teus sonhos? Quantas das vezes não tentaram matar, frustrar os teus planos? É verdade. Quantas das vezes tentaram frustrar os meus planos, os meus projetos, os sonhos de Deus para a minha vida? Só que o mais interessante é o seguinte, se Deus, Ele te chamou, se Deus Ele te escolheu, se Deus Ele te ungiu como rei sobre todo Israel, se Deus Ele te chamou para pregar o Evangelho, se Deus Ele te chamou para louvar ao Senhor, se Deus Ele te chamou para algo na presença dEle, não existe nada que possa parar a vontade do Senhor para a sua vida. Apenas você para os planos e os projetos de Deus para você. Apenas você. O inimigo pode ser o rei. O inimigo pode ser o maior possível. Mas se você coloca Deus ao seu lado, se você deixar Deus tomar as decisões, nada frustra os planos do Senhor. Eu estou falando porque Saul ele era o rei de Israel. E no momento em que ele assinava com o seu anel
a morte de alguém, ninguém revogava aquilo. E Saul fala: eu quero Davi morto. Quando Saul, ele assinava uma ordem, quando Saul dizia: eu quero Davi morto, certamente ele morreria. Se eu, rei, falar que eu quero alguém morto, o meu exército simplesmente se mobiliza e aquele homem não escapa. Só que aquele ali era um ungido do Senhor. Aquele ali foi escolhido para se tornar rei sobre Israel. Foi Deus quem chamou. Ou seja, não importa quem deu as ordens contra a sua vida, contra os projetos de Deus para a sua vida. Não importa quem tentou paralisar a obra da sua casa, a obra da sua vida, os planos e os projetos de Deus para você. Porque se Deus determinou, nada, nem ninguém pode parar. Não importa quem tem decretado. Meu Deus, ou seja, aleluia. Você tem um chamado, você foi escolhido pelo Senhor, você não está aqui à toa, você não veio, entrou e sentou neste lugar simplesmente porque, eu decidi. Não, foi o Senhor que decidiu te chamar para estar aqui e falar: eu ainda tenho planos, eu ainda tenho projetos, eu ainda quero fazer algo poderoso na tua vida e na tua história. E não importa o que os vizinhos tenham falado, não importa o que a sociedade tenha falado, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, importa que Deus tem algo para você, importa que Deus, Ele quer mudar o quadro da tua história, da tua família e de quem mais for. Aleluia! E quando Glória a Deus! Tem planos, quando Deus tem sonhos, Meu Deus! ninguém pode parar. Com uma exceção, você. Meu Deus! Somente você frustra os sonhos de Deus para sua vida. Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este o Davi? Sabe o que acontece? Olha para o teu irmão aí e fala para ele: Davi. Davi. Fala mais alto. Davi. Não saia da rota. Não saia da rota. Fala para ele: Davi. Davi. Não saia da rota. Não saia da rota. Sabe o que acontece? Deus, ele tinha algo para Davi. O rei agora determinou a morte de Davi. Davi, ele ficou com medo, com certeza. Qualquer um teria medo. E Davi decide fugir. Só que o problema é que Davi, ele fugiu para Gate. Alguém sabe onde era Gate? Gate é a terra dos filisteus. Gate é a terra do gigante Golias. Davi, ele vai até o sacerdote Aimeleque, diz para ele: não tenho nada, não tenho o que. Aí ele fala assim: a única coisa que eu tenho aqui é a espada de Golias. Davi, me dá isso aí mesmo. Pega a espada de Golias e sai. Vai direto para Gate. Ele vai direto para a terra errada, para a terra do inimigo. Davi foi direto para a terra do inimigo. Sabe o que eu concluo? Eu entendo que muitas das vezes Deus, ele tem planos na minha e na sua vida. Deus, ele quer mudar a tua história. Deus, ele quer fazer algo em você. Mas na hora que as lutas vêm, na hora que as dificuldades vêm, na hora que os problemas vêm, a gente vai se abrigar na terra do inimigo. A gente volta para o mundo, aonde a bebedeira, a prostituição, as drogas, as coisas vêm nos tomando e nos destruindo. Foi o que eu acabei de falar. Ninguém pode parar os planos de Deus para a sua vida. Só que você tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes é necessário você fugir, igual José fez. A mulher veio, quis agarrar ele só estava enrolado, ele teve que fugir, fugiu pelado. Mas acontece de que ele fugiu para o lugar certo. Fugiu da presença do mal. Davi agora, ele foge. Só que ele foge para o lugar errado. Ele sai debaixo da cobertura de Deus. Ele vai direto para a terra do inimigo. O que eu quero que você entenda: problemas, dificuldades,
diversas tentações e diversas situações você vai enfrentar dentro da igreja. Só que o único lugar que Deus pode cuidar de você, o único lugar que Deus pode fazer com que você caminhe certo, é quando você está debaixo da potente mão dele. Aleluia. É quando você deixa com que Ele guie os seus passos. Se você falar, quer saber, eu vou voltar para o baile, eu vou voltar para o mundão, eu vou fazer do meu jeito. Casamentos se frustram. Empregos se frustram. Grandes futuros e grandes projetos se frustram. Jovens que teriam que se tornar grandes homens, grandes mulheres, vão para a cadeia. Vão para tudo. Jovens que poderiam alcançar um casamento e ter uma família, agora engravidam sem um pai, ou engravidam uma outra jovem e não assumem, ou seja, somem, mas o peso na consciência, o peso da responsabilidade vai sempre acusar as pessoas. Situações não planejadas vão sempre frustrar os nossos sonhos, ou seja, frustrar os seus Deus. Davi agora foge para Gate, e acontece que em Gate a fama de Davi já tinha chegado lá. Então ele chega lá diante de Ameleque, de Aquis, chega diante de Aquis, o rei filisteu, e pede para que ele o abrigue. Só que acontece de que os servos dele falaram, peraí, esse cara aí é Davi, esse cara aí é o nosso inimigo, foi ele que matou o nosso gigante, esse cara aí não pode estar conosco. Aí na hora que eles reconhecem Davi agora começa a fingir de maluco. Se você acabar de ler o texto, você vai ver que ele começa a babar e fingir que está maluco, fica doido. Por quê? Estava em terra estranha. Agora ele fica completamente desesperado. Sabe por que ele desesperou? Porque fugiu para o lugar errado. Porque saiu da rota. Fala para ele, Davi, não saia da rota. Fala, Davi, não saia da rota. Davi, não saia da rota. Fala de novo, Davi, não saia da rota. Davi foge do propósito, dos planos de Deus para a vida dele, mas ele foge para o lugar errado. Ele foge para fora da vontade de Deus. E se Deus ele te trouxe aqui, era porque ele queria recalcular a rota. Deus ele queria falar assim, peraí, existe uma vontade minha para você, existem planos meus para a tua vida, existem planos gigantescos, lindos para a tua história, mas você, muitas das vezes, estava fugindo da rota. Meu Deus. Você, muitas das vezes, foi por caminhos que eu não te dei, caminhos que eu não te ensinei, caminhos que eu não podia te acompanhar. Davi, volta para a rota. Davi, eu tenho grandes coisas para a tua história. Meu Deus. Glória a Deus. Precisamos todos os dias recalcular a rota. Todos os dias pensar, Deus, será que eu estou diante da tua vontade? Meu Deus. Meu Será Deus. que eu estou diante do teu querer para mim? Não deixe os planos de Deus se frustrarem na tua vida. Não deixe os planos de Deus se frustrarem na sua vida. Davi foi para Gate, se perdeu completamente naquele lugar. Davi agora está completamente enrolado, enrascado, porque simplesmente saiu da rota. Não escrevi nada ali. Só o verso 10. Consiga.
Verso 1 do capítulo 22 diz assim: Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali. Davi ficou completamente enrolado diante do rei Aquis. Teve que se fingir de louco. E agora ele foge novamente. Só que eu entendo que agora Davi ele vai para a rota certa. Ele vai para o caminho certo. Davi foge dali e vai para a caverna de Adulão. Quando nós precisamos fugir, muitas das situações vêm nos frustrando, tentando paralisar os sonhos de Deus, tentando nos matar. Vai acontecer um momento que realmente precisamos fugir, mas precisamos fugir para o lugar certo. E hoje, talvez você tenha pensado, lá fora estava ruim, lá fora estava mal. As coisas que estão acontecendo ao meu redor, as coisas que estão acontecendo na minha casa, as coisas que aconteceram na minha vida, me trouxeram e acarretaram grandes problemas e frustrações para mim. E hoje, eu entrei neste lugar, fugindo. Eu quero te dizer, você está no lugar certo. Aleluia. Você agora se refugiou. Glória e você a Deus. entrou no lugar certo. Davi, agora ele entra na caverna de Adulão, que para muitos seria um lugar mais espantoso e o pior lugar para se estar. Mas na hora que Davi entra naquele lugar, os seus pais, seus irmãos ficam sabendo. Aqueles que o negavam, aqueles que o rejeitavam, aqueles que deixaram ele por último, esquecido, na hora que Samuel foi procurar os seus filhos, Jessé, e agora que eu lembrei, passou todo mundo, mas ainda tem um que está lá trabalhando. Davi era esquecido dos irmãos, era esquecido do pai, ninguém dava a mínima para ele. Mas agora, esses da família sabiam que ele estava em problemas e foram se refugiar com ele em Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Na última semana, eu falei aqui a respeito de um currículo que eu recebi. E o currículo era ruim. Imagina um currículo ruim, era o currículo daquele cara. Escreveu aquilo tudo à mão com a letra feia, pior do que a minha, porque a minha letra é feia, mas a dele era pior. Aí ele fez um currículo assim bem feio, escreveu várias coisas ali. Aí eu olhei para aquele currículo e falei, cara, impossível alguém contratar um cidadão desse. Ele não tinha qualificações, ele não tinha um grau de escolaridade. As pessoas, as grandes empresas, elas querem uma pessoa com um currículo maravilhoso, elas querem um portfólio, o cara com várias formações. Elas não querem mais um currículo escrito à mão, elas querem um currículo todo digitado, todo perfeito, com várias formações. E descobri também que as maiores empresas, elas preferem nem mesmo contratar pessoas que estão desempregadas. Ela pode ter o melhor currículo possível, mas a empresa, ela prefere buscar o funcionário de outra empresa, pagar o dobro para ele do que contratar uma pessoa desempregada. Só que agora Davi, ele entra na caverna de Adulão, seu pai e os seus irmãos vão estar com ele. Só que de repente, vem uma galera completamente estranha.
E ajuntou-se a ele todos aqueles que estavam amargurados de coração. Era gente desempregada, era gente devendo no SPC, era gente com problema de pensão atrasada e a polícia estava atrás para prender, era gente que, de certa forma, tinha tudo quanto é dificuldade para enfrentar lá fora. Era gente que estava ameaçado de morte. Agora eles entram tudo para andar com Davi. Era só currículo ruim. Era só gente da pior qualidade. E qualquer entrevistador, qualquer psicólogo que fosse fazer o psicotécnico daqueles homens, ia falar, nenhum deles serve para nada. Pego o primeiro e perguntei aí, tá tudo bem? Tudo bem, nada, rapaz. Minha vida lá fora tá uma desgraça, tá acontecendo isso, tá acontecendo aqui. Não, calma, peraí. Vai pra lá, chega pro lado. Chama o outro, e aí? Não sei nem se eu pergunto se tá tudo bem. Qual é o seu nome? Aí ele, eu não tenho nome não, sou um desgraçado, sou um miserável, minha família me odeia, as coisas estão tudo ruim pra mim. O cara já tava desesperado, o cara já não tinha mais o que pensar da vida dele. Ele já nem lembrava mais do seu nome. Era igual a história do menino, né? Disseram que uma certa vez os pastores eles estavam num trailer, comendo um hambúrguer e tal. Aí chegou pro menino e falou assim, aí o garoto falou assim, ô moço, paga um hambúrguer pra mim que eu tô com fome. Ele, rapaz, qual é o teu nome? Aí ele, Capeta. Não, qual é o teu nome? Capeta. Qual é o teu nome? É Capeta, moço, eu não sei meu nome é Capeta. Aí ele falou, não, que isso, não pode. Aí ele pagou um sanduíche pro garoto e foi seguindo o garoto até em casa. Na hora que o garoto chegou em casa, a mãe dele começou, seu endemoniado, seu capeta, seu endiabrado. Olha como é que a mãe tratava o filho. O garoto era frustrado, ele já não sabia mais o seu nome. E era esse tipo de gente que entrou lá na caverna com Davi. Pessoas que já não sabiam mais a sua identidade. Pessoas que não sabiam mais quem eram. Estavam completamente perdidos. Eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu não sei mais o que fazer na minha história. Qualquer um ia falar, nenhum desses presta. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele olha e se faz chefe deles. Davi olha para aqueles 400 homens, que ninguém dava mais nada por eles, e se faz chefe deles. Agora, Davi fugiu para a rota certa. Naquele lugar, aonde a esperança parecia ter acabado, e ainda estava piorando. Davi, ele lembra, eu sou um matador de gigantes. Davi, ele lembra, Deus me prometeu um reinado. Então eu vou pegar esses aqui e vou começar o meu exército. Davi pega aqueles homens e começa a trabalhar na vida daqueles homens. Faz com que eles voltem a acreditar, faz com que eles voltem a sonhar, faz com que eles acreditem em si mesmos. E eles começam a pensar, ei, eu posso não ser nada, mas aquele ali é o Davi, aquele que as pessoas cantam que ele matou 10 milhares. Porque a fama dele chegou lá em Gate e acabou com ele. Mas a fama dele também chegou aos homens e mostrou que ele tinha capacidade para reinar. Nós só precisamos assumir quem nós somos. Você precisa assumir quem você é. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós caímos, muitas das vezes nós nos frustramos, muitas das vezes nós falamos, eu não tenho mais forças para caminhar. Porque nós esquecemos do que Deus nos prometeu. Eu quero que você se mantenha focado. Eu quero que você se mantenha focado. Deus me chamou para o louvor, eu vou estar no louvor. Deus me chamou para pregar, eu vou estar pregando. Deus me chamou para orar, eu vou orar. Deus me chamou para dançar, eu vou dançar. Deus me chamou para o que for, eu vou fazer. Deus me chamou para evangelizar, então eu vou evangelizar. Aleluia, eu vou conquistar as portas do inferno. Santo é teu nome. Meu Eu irei Deus, fazer aleluia. o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu irei Tu és construir santo, os Deus. projetos e os planos de Deus para mim.
Você precisa se manter focado. Porque quando você focar na promessa, quando você focar em Deus, você não vai olhar para o lado. Você não vai fugir para o lugar errado. Mas aonde você estiver, pode ser a situação que for do seu lado. Podem vir as pessoas que forem falar o que for contra você ou de você. E você vai falar: eu fui chamado para reinar. Eu fui chamado para reinar. Você pode repetir comigo: eu fui chamado para reinar. Eu fui chamado para reinar. Eu fui chamado para reinar. Aleluia, glória a Deus. Eu sou um derrubador de gigantes. Aleluia! Glória a Deus! Não importam os gigantes, as tempestades e as dificuldades que vierem contra você. Se você se manter focado e entender que Deus ele te chamou para algo grande nessa vida, na história da sua vida, você não para. Você não vai parar. Eu consigo entender com essa ministração que Deus tinha algo para a vida de Davi. Já aconteceu. Ele já se tornou rei e já fez grandes coisas. Errou como todos nós. Mas também existe um motivo e uma razão para essa palavra ter sido ministrada hoje. Você está aqui. E assim como Deus ele tinha projetos, planos, sonhos para a vida de Davi, Ele tem para mim e para você. Meu Deus! Só que muitas das vezes a gente, sai da rota, sai do caminho, vai para direções contrárias à vontade do Senhor. E é por isso que essa palavra ela foi ministrada hoje. Para que você entenda que muitas das vezes você saiu da rota. Mas também existe um momento que dá para você voltar para a rota. Se abrigar na caverna de Adulão. E Deus recomeçar a tua história. Recomeçar os teus planos. Recomeçar tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Existe alguém aqui que entendeu essa palavra? E diz: eu realmente estava fora da rota, mas hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero me encontrar diante da rota certa, do caminho certo, pegar o GPS certo e ir para o meu destino. E o meu destino é em Deus. Meu Deus! Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje e falar: Jesus, toma conta da minha vida, toma conta dos meus caminhos, dos meus projetos. Lá no mundo, aflições, problemas, dificuldades. Dentro da igreja não vai ser diferente, mas você vai ter um Deus que sempre te proteger. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus ele não abre mão de você. Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Você pode vir aqui à frente.